verdade, ao capítulo 11 desse livro, para nós ambientarmos no nosso estudo. Nós iremos fazer, através da Adriana, uma leitura do exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje é o capítulo 150 desse livro, que é chamado de Aguilhões. A mensagem proposta para o início do nosso encontro de hoje é a mensagem extraída da nossa agenda, na data de 14 de setembro, proposta pela Adriana, e essa mensagem é extraída do livro Meditações do Imperador Marco Aurélio, do seu livro primeiro. Então, a mensagem é reconciliar-se com quem se indispuser consigo, ou cometer alguma ofensa. Tão cedo houver para isto indulgência e flexibilidade. Então, convite à reconciliação daqueles que conosco houver se contrariado. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para proferir a leitura do nosso exórdio. Boa noite. Está na página 315. Aguilhões. Traz o seguinte epígrafe. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus. Está em Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se percebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado, Adriana, pela prece inicial. Então, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início hoje. E queremos solicitar a inclusão na prece de hoje para a nossa querida irmã espiritual Ana Teresa, que é a sobrinha de nossa querida Malu. Ana Teresa, ela tem 21 anos, ela realizou tentativa de suicídio esses dias, mas não foi salva, né? Então, a gente
coloca o nome de Ana Teresa nas nossas preces para que ela receba em conjunto com tantos outros irmãos que estão no caminho do sofrimento, no caminho da instabilidade espiritual, para que recebam dos nossos benfeitores espirituais o auxílio, a luz, para a sua paz que tanto procura, né? Então, podemos, Liana, poder proferir a nossa prece de início. Amado Mestre Jesus, que a tua paz, o teu amor, esteja nesse momento presente em nossos corações, em mais um encontro em que a tua palavra será a fonte de nossos estudos. Pedimos, Senhor, que em todos os lares dos amigos espirituais, encarnados e desencarnados aqui presentes, surja a força de tua palavra, a luz de teus ensinamentos. Em mais um encontro, buscamos o conhecimento necessário para que possamos construir a nossa escada evolutiva. Especificamente hoje, com o estudo sobre a intercessão, que os conhecimentos aqui adquiridos fortaleçam a nossa capacidade de agirmos neste planeta Terra, de forma a aprendermos as ações necessárias que nos levarão à vida futura. Que sejamos todos protegidos pelos irmãos espirituais por ti designados, Mestre. Todos aqueles que ainda não descobriram que a vida continua após a morte. E para todos eles, inclusive para nossa irmã Ana Teresa, que os nossos irmãos espirituais atuem intercedendo pela presença da tua luz no coração de nossa irmã. E que todos nós estejamos irmanados e nos preparando através de mais um encontro, para que tenhamos nas oportunidades que a vida nos oferece as palavras certas para preencher o coração nosso e o coração de todos os irmãos, com o teu amor tão precioso, trouxestes através de teu exemplo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Adriana, pelo exórdio. Então, nós podemos dar início ao a continuidade do nosso estudo, né? Do livro do Missionário da Luz. Vamos lá. Antes de nós reiniciarmos, né? Comentar que em janeiro eu estarei de férias, né? Duas propostas, né? Que nós interrompamos os nossos encontros em janeiro e continuamos em fevereiro. A segunda proposta é que não se interrompa os encontros, né? Não se interrompa os encontros. Eu acredito, assim, que os nossos encontros são muito fortes energeticamente, é uma contribuição que nós damos, na nossa humilde contribuição, né, para a harmonia de nós mesmos que participamos do estudo e a contribuição energética àqueles que necessitam dessa harmonia. Então, como o advento da tecnologia, né, da tudo quanto é lugar, nos permite nos conectar, eu queria saber se existe a possibilidade de nós não interrompermos esse estudo, né? Porque temos mais de 3 anos que o estudo ele é contínuo, sem interrupção. O problema é que eu vou estar na estrada e não sei se eu vou conseguir conexão. Mas fiz alguns convites aí
A Adriana está de férias também, né? A Liana está verificando a possibilidade dela, junto do filho dela e do Dagoberto, de juntarem esforços aí para que a gente não interrompa o estudo, né, na condução do estudo, né, para todos do grupo que puderem auxiliar nisso daí. Agora, se não tiver como, aí, né, a gente interrompe, né? Então, vamos ver como desenrolar dos dias até o final de dezembro, se a gente consegue montar um grupo de estudo aí para que nós possamos tocar isso daí. As datas, Liana, das quartas-feiras em janeiro, deixa eu pegar aqui o meu rascunho de 2025 aqui. Nós temos a primeira quarta-feira, que seria Dia dia, primeiro, dia 1º, né? Essa quarta, dia 1º, eu consigo, porque eu vou viajar dia 2, de manhã, de madrugada. De madrugada, primeiro, dia 2. Então, dia 1º eu consigo fazer. Então, é menos uma quarta-feira, né? Aí fica 8, 15, 22 e 29. Dia 15, vou tentar, porque dia 15 eu já vou ter chegado, porque eu vou de carro para Minas. Então, dia 15 eu já vou ter chegado em Minas. Então, no dia 1º e no dia 15, eu consigo. Então, ficaria o dia 8, o dia 22 e o dia 29. Né? Dia 8 eu consigo fazer. Opa, excelente, ó. Dia 8 já está com a Adriana. Consigo fazer Então, dia 8. 22 e ficaria 29, né? 22 e 29. Eu também assumi o compromisso de ficar quando for necessário, e Everton, o meu filho, ele também aceitou o desafio. Ele viria hoje, mas ele teve problema com a internet, pediu até que justificasse. E Joia. Dagoberto também se prontificou de dar uma contribuição que será dada por todos, né? Na verdade, todos nós podemos dar uma parcela de contribuição e assim nós não paramos. Isso. Aí você vê, Eliana, o que você acha melhor com eles. Se é um dia para cada um, ou se no dia divide por 3, né? Igual você faz com a É. Adriana, né? E a Adriana também, que dia 8 tá, né, Adriana? Dia 8 tá, Dia 8. né? Aí você vê, Uhum. Adriana, também, né? No dia 8 você acha que vai dividir e tal. Aí vocês fazem um grupo de estudo aí entre vocês para poder, né? Ok. Então, acho que dá certo assim. E, gente, vamos solicitar aos demais amigos que participem do estudo, né? Participem, porque é necessário a presença de todos, né? A gente faz esse esquema aí de poder preparar os encontros, mas é necessário a participação de todos. Então, vamos espalhar o convite aí, né, para que todos participem. Ok? Certo. Então, visto isso, Guto, quer comentar alguma coisa? Ou não? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso, pessoal, dos estudos? Pergunta se em janeiro todos podem participar. Bem, como está todo mundo calado, acho que pode, né? É, Isso, e lembra assim que o estudo é feito por todos, né? O estudo é feito por todos, né? Então, isso é importante. E, assim, eu não vou assumir o compromisso dos outros dias, mas eu vou parar no lugar que eu tiver, se tiver internet, eu vou conectar para tentar participar, né, do estudo.
Eu só dia 8 de janeiro que eu posso estar numa área que o sinal é problemático. Mas os demais não têm. Espero que não tenha dificuldades. Muito bem, excelente. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Liana, não tem, embora o Everton não consiga ter participado, mas fala com ele que ele pode acessar a nossa plataforma no YouTube, né, Guto? Que o nosso cameraman, Guto, está gravando, contratado da Globo. Já passei para ele essa informação aí. E ele está lá os nossos estudos, né? Para poder ver o molde. Ok, pessoal, então vamos lá. Então vamos recomeçar o nosso estudo. Capítulo 11, intercessão. Então, a minha marcação aqui está na página 142, tá? Seria o segundo parágrafo da página 142. Aqui o meu subitem é 11.12. Não sei se vocês têm subitem. Tem? Tá. Então, o subitem 11.12. Então, vamos lá. Então, a continuação de Alexandre conversando com André Luiz sobre a intercessão na casa de Esther para a procura do seu noivo, né? que segundo Esther, acreditava que tinha se suicidado, mas tinha sido assassinado, mas nós vimos que era um suicídio. Então, vamos lá. Continua André Luiz. Mas indaguei assombrado. As sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente, né? Então, ele está perguntando aqui, André Luiz, para Alexandre, se no caso do noivo da Esther, né, que foi arrastado pelos espíritos ignorantes, se as sentinelas espirituais não poderiam intervir, né, nesse caso. E aí, nós convidamos a fazer uma lembrança de que sentinelas espirituais são os nossos anjos da guarda, ou anjos protetores, ou anjos guardiães, né? São todos sinônimos de sentinelas espirituais, aqueles irmãos benfeitores que são designados a nos dar assistência. E nesse momento, então, nós nos lembramos que isso é muito bem colocado no Livro dos Espíritos. Então, nós lembramos que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do Pentateuco kardeciano. O que é o Pentateuco kardeciano? São os 5 livros básicos da doutrina espírita lançados por Kardec, né? O primeiro livro do Pentateuco foi lançado em 1857, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como nós bem sabemos, contém 4 partes. Primeira parte, causas primárias ou causas básicas. Primeira pergunta, que é Deus? Resposta dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. E aí começa a definir causas básicas para nós começarmos o nosso estudo. Depois de nós fazermos uma revisão dessas causas básicas, nós temos condição de caminhar para a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual. Compreendendo o mundo dos espíritos, nós temos condição de mergulhar no cerne do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do livro, que é o meio do livro, né? O cerne, que é as leis morais, ou lei divina ou leis morais. Então, nessa terceira parte, Kardec nos explica que a lei divina é a lei de Deus, é a lei natural, e, para ser bem entendida, ela é dividida em 10 leis morais. Primeira lei da duração, segunda lei do trabalho, assim por diante. Compreendendo, então, a primeira parte do livro, causas básicas, a segunda parte, o mundo dos espíritos, a terceira parte, que é o cerne, que são a lei divina, nós temos condição de caminhar para a conclusão do livro dos espíritos, que é a causa
que é a quarta parte, que são as esperanças e as consolações terrenas e as esperanças e consolações espirituais, né? Então, esse é o Livro dos Espíritos. Então, dentro da segunda parte, fala sobre o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, não é? A segunda parte, ela é dividida em tópicos, em capítulos, e o capítulo 9 dessa segunda parte do mundo espiritual é chamado da intervenção dos espíritos no mundo do corporal, no mundo corpóreo, né? Então, nesse capítulo 9, que fala sobre como os espíritos intervêm no mundo corporal, tem um subitem chamado exatamente anjos guardiães, ou espíritos protetores, ou espíritos familiares, ou simpáticos. Isso é o subitem dentro do capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí Kardec faz algumas perguntas básicas para os espíritos, para nós melhor entendermos sobre essas sentinelas espirituais que André Luiz está interrogando para Alexandre, se elas não poderiam intervir nesse momento. Então, Kardec pergunta para os espíritos se há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. E os irmãos espirituais nos respondem que sim, ao irmão espiritual que chamais o bom espírito ou o bom gênio, que são os anjos guardiães. Então, esse espírito, esse bom espírito, ou bom gênio, é aquele que se liga a nós para nos proteger. Tá, Kardec, tendo essa afirmação que existe realmente esse bom espírito que se liga a nós, Kardec pergunta, então como que eu devo entender o que seja um anjo guardião? E os espíritos respondem, basicamente, é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o nosso anjo guardião, essa sentinela espiritual, é quem nos faz a nossa proteção e é um espírito elevado, ou seja, superior a nós. E aí Kardec, compreendendo isso, ele pergunta para os irmãos espirituais, qual a missão desse espírito protetor? E os nossos irmãos espirituais respondem a Kardec que a missão do espírito protetor é de pai para com seus filhos. Ou seja, é a missão de guiar o seu protegido pela senda do bem. Além de guiar o protegido, nos guiar no caminho do bem, a função dele é nos auxiliar com seus conselhos e consolar-nos em nossas aflições e também encorajar-nos nas provas da vida. E é interessante que os espíritos nos diz que a função do nosso espírito protetor, uma delas é nos auxiliar pelos conselhos. Então, nós conseguimos captar a mensagem do anjo do guardião. Nós conseguimos, pois ele está nos dando conselho na voz da nossa consciência. Né? E aí, Kardec pergunta para esses espíritos protetores se eles se ligam, na questão 492, se eles se ligam ao indivíduo desde o nascimento. E aí, respondem-nos os irmãos espirituais. Sim, eles se ligam a vocês, a nós, desde o nascimento até o momento da morte. Fica ligado. E muitas das vezes, isso é interessante, os nossos irmãos protetores, os anjos da guarda, ficam ligados a nós durante parte da nossa vida espiritual depois da morte. E mais, alguns permanecem ligados a nós através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que as fases curtíssimas da vida do espírito, né? Então, ele pode permanecer por várias encarnações. E aí, Kardec
como a última pergunta que eu quero falar para nós nesse encontro aqui, nessa revisão, na 493, Kardec pergunta para os espíritos protetores se é voluntária ou obrigatória, né? A missão do espírito protetor. Será que ele encara isso por obrigação, né? Ou por simples vontade? E aí os irmãos espirituais dizem que o espírito fica obrigado a nos assistir quando ele aceita esse encargo. Então, é uma obrigação que não é imposta, é uma obrigação consentida. E aí os irmãos espirituais completam dizendo que cabe-lhe, né, ao anjo da guarda, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos, ou seja, que eles tenham afinidade, que tenha ligação, né? Para alguns, né, é um prazer. Para outros anjos, é uma missão ou um dever que a eles foram imputados, né? Então, para nós compreendermos e lembrarmos que nós somos assistidos diuturnamente por esses irmãos espirituais e que nós devemos usá-los, que nós devemos recorrer a eles, pedindo auxílio, pedindo esclarecimento, pedindo luz, pedindo estabilidade. Podemos orar para os espíritos protetores e guardiães dos nossos outros amigos, pedindo que aumente a luz daquela pessoa, a serenidade, né? Conferindo uma energia para que esses irmãos espirituais consigam se aproximar dos seus tutelados, porque nós sabemos que quando nós nos rebelamos, nós criamos uma carapaça em torno de nós que nos dificulta essa relação com os irmãos espirituais, né? Os irmãos espirituais não se afastam de nós. Nós que criamos uma psicosfera de neblina que nos impede de nos aproximarmos dele, né? Então, através da oração, nós encurtamos essa distância pela energia vibracional da nossa oração, ok? E aí é interessante que na Revista Espírita de janeiro de 1859, então lembramos que o Livro dos Espíritos é lançado em 1857, 2 anos depois lança a Revista Espírita, e na primeira edição, janeiro de 1859, dá continuidade ao que está no Livro dos Espíritos, né? Nessas questões, Kardec faz uns comentários, e esses comentários é lançado na Revista Espírita, na primeira Revista Espírita de janeiro de 1859. Nessa revista está lá dito que há uma doutrina. É interessante que o tema, né, sobre anjos guardiães dessa Revista Espírita, um dos temas dela, e diz na revista que há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda, né? Então, a doutrina dos anjos da guarda que está dentro da doutrina espírita. E aí, continua. Pensar que tem sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na Terra, não é uma ideia consoladora? Então, nos nossos tumultos do nosso dia a dia, nas nossas dores, nas nossas exacerbações do dia a dia, não é consolador ter essa certeza que nós temos um ente espiritual que é superior a nós, ou seja,
superior a nós em estabilidade, em serenidade, em conhecimento, nos dando a certeza que nós podemos contar com Ele e teremos respostas celestiais para os nossos problemas. Então, continua a Revista dos Espíritos, a Revista Espírita nos dizendo, esses seres aí estão por ordem de Deus. Então, essa ligação que nós vimos dos espíritos protetores a nós, desde o nosso nascimento, é ordem divina. Ordem divina. Completa a revista. Foi ele que os pôs, ele, Deus, que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a ele, a Deus, e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nos calabouços, nos hospitais, nos lugares de deboche, na solidão. Nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhe escuta os sábios conselhos. Aos que pensassem ser impossível a espíritos realmente elevados a ter-se uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Para nós, ou seja, quem está escrevendo isso são os espíritos, nada é espaço. E mesmo vivendo no outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidade que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e de que não vos abandonou na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando o ver seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo dos Espíritos, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, os anjos guardiães, que está dentro da Revista Espírita de janeiro de 1859. Mas é interessante que 2 anos após, na Revista Espírita de janeiro de 1861, tem o tema novamente A Voz do Anjo da Guarda, pelo espírito Channing. Esse espírito falou através da Revista Espírita de 1861. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por mediunidade particular, e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser seu espírito familiar que o aconselha. Chamai o espírito razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão. Não da razão que se arrasta em vez de marchar. Dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrasta indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade, mais do que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzir o do conhecido ao desconhecido, fazendo que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente
a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. E aí nós nos lembramos que na terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, no capítulo 12, que é da perfeição moral, né, que é o último capítulo das leis morais, porque caminha para a perfeição moral, tem um item chamado conhecimento de si mesmo. Para você entrar na perfeição moral, você precisa de ter um pleno conhecimento de si mesmo. E aí Kardec, na questão clássica, 919, pergunta para os espíritos qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida. E aquela clássica resposta de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, né? E aí Kardec desdobra, ele fala que nós conhecemos essa máxima de conhecermos a nós mesmos, mas pede para os espíritos um meio prático e eficaz, né? Para que o homem possa conhecer a si mesmo. E aí, os espíritos, através de Santo Agostinho, dizem para Kardec, né? Fazer que eu fazia quando vivia nessa terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, né? Então, ao final da tarde, né? Agora, quando terminar os nossos estudos, quando nós formos nos deitar, fazemos a nossa oração e perguntar se nós não magoamos ninguém no dia de hoje. Aí completa Santo Agostinho, aquele que todas as noites lembrar-se todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Aí completa Santo Agostinho. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, aqui eu termino essa revisão sobre os anjos guardiões, os anjos da guarda, os espíritos protetores, né? Como bem nos diz Alexandre, né? Chamando de sentinelas espirituais, finalizando com isso, Santo Agostinho nos dizendo: rogue a Deus e ao seu anjo guardião, ao seu anjo da guarda. Quando você faz isso, você é respondido por Deus, né? Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse momento a respeito de anjo da guarda, espíritos protetores, benfeitores espirituais. Ok, Guto, depois eu abro para a Liana. Pode falar. Isso, muito bem lembrado, né? Todos temos, né? Todos os nossos irmãozinhos temos os anjos protetores elevados espiritualmente. Só que quando nós praticamos, né, ações que nos desviam do bem, nós criamos uma psicosfera tamanha em volta de nós pelos nossos próprios pensamentos descabidos, né, que nós nos perdemos na escuridão e impedimos os nossos irmãos espirituais que as suas mensagens consigam chegar para nós através de radiofrequência mesmo, né? De radiofrequência, nós nos colocamos em frequências inferiores aos nossos irmãos espirituais por livre arbítrio, né? Não é que eles abandonaram, eles estão ali,
Só que nós não conseguimos, nesses momentos, acessar as mensagens dele. Ok? Pois não, Liana? Abriu o som, Liana, que está desligado. Um acréscimo aqui para Opa, a gente discutir junto com o que você colocou, né? A excelente. questão do conhece-te a ti mesmo, que aí você apresentou aí de que forma prática nós podemos fazer isso, e vem Santo Agostinho nos trazendo essa lição, esse caminho. Ao deitarmos, vamos à nossa consciência, vamos ver o que nós fizemos de errado, para que no outro dia não repitamos o erro, né? E Isso. aí eu gostaria de colocar que há uma espécie de conexão com a máxima de Jesus, que a gente não faça aos outros aquilo que não queremos que nos façam, né? Então, seria exatamente também essa reflexão, que seria semelhante à de Santo Agostinho, é parar e refletir sobre o dia, né? E perguntar para si mesmo, tudo que eu fiz hoje para os meus semelhantes é exatamente o que eu gostaria que tivessem feito comigo? Então, se nós fizermos também essa reflexão, né, a gente vai encontrar também um caminho prático para a gente ter sempre a presença dos bons espíritos que nos conduzem, o nosso anjo da guarda e os anjos protetores, né, através de nossas ações. Seria, então, eu apresentaria como dois caminhos, duas possibilidades de reflexão, né? A de Santo Agostinho e a de Cristo com essa máxima. Só esse acréscimo que eu gostaria de Muito bem fazer. lembrado, Diana, muito bem lembrado. É isso mesmo, né? E lembramos, né, que segundo a questão 627 do Livro dos Espíritos, que eu sempre lembro, né, a finalidade da doutrina espírita é tornar inteligível o ensinamento do Cristo. Então, a doutrina dos Espíritos é o ensinamento do Cristo exemplificado para nós. Então, nós temos que fazer isso que a Eliana fez, e realmente sempre, né, conjugarmos com o ensinamento do Cristo, porque é isso que acontece dentro da doutrina espírita, né? Muito bem lembrado. Pois não, Márcio? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prefácio, item 11, traz um amplo esclarecimento sobre guias espirituais, né? Anjos, espíritos protetores, tá? Que quem tiver tempo aí, se puder dar uma lida, vai ter um excelente aprendizado. Excelente, Márcio. Boa lembrança. Alguém quer fazer mais algum comentário dentro desse assunto? Não? Tá, então vamos continuar. Vamos dar continuidade. Tá, então vamos dar continuidade, então. Então, essa foi a primeira frase, né, do nosso encontro de hoje. Então, mas indaguei, assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos que caem no precipício dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Né? Então, é o livre-arbítrio, não é isso? Então, o livre-arbítrio. Então, a liberdade interior é um apanágio. O que é apanágio? É privilégio, né? Então, a liberdade interior é um privilégio de todos os filhos da criação, é uma dádiva, né? Então, ninguém pode ir contra a dádiva divina, que é o livre-arbítrio. Então, por isso que as sentinelas espirituais não poderiam, nesse momento, interferir.
Com relação à liberdade, né, cabe nos lembrar, né, sobre a liberdade interior, né, esse livre-arbítrio que nós temos de optar, de fazer opções. Muitas das vezes, né, a maioria, todas as vezes, né, em que nós optamos pela liberdade em nos conduzir externamente ao caminho do bem, né, desviado do caminho do bem, nós arcamos com as dores. Até o momento que essa dor seja forte o suficiente para nos fazer retornar ao caminho afastado. Sobre essa liberdade que pode ser mal utilizada, o espírito Jair presente ditou para Chico, no livro Loja de Alegria, um capítulo 19 desse livro, intitulado A Lição da Mariposa. Mas antes de eu citar esse poema curto, eu quero lembrar quem foi Jair Presente. Então, Jair Presente foi um jovem que, em 3 de fevereiro de 1974, ele falecera, desencarnara aos 24 anos, numa cidadezinha de São Paulo, em Campinas. Então, desencarnara em 1974. Tinha 24 anos. Os pais entraram em sofrimento contínuo, né? E exatamente apenas 40 dias depois do seu desencarne, ele veio em espírito, exatamente 40 dias após, para Chico, para escrever uma carta para os seus pais, né? E ele relata, né, nessa carta, dizendo para os seus pais o seguinte: não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude da casa. Auxilie-me, é tudo por agora. O que lhes posso dizer? Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Não pensa que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão. Desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto, não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos, quando os nossos pensamentos e emoções jazem na sombra da angústia. Eu encontro muito amparo, mas, a não ser o meu avô Baço, ele relata o avô dele no mundo espiritual, a quem me ligo pelo coração, não tem ainda memória para funcionar. Então, aqui eu quero lembrar isso. Eu quero lembrar sobre esse garoto já presente, que desencarnara, era aluno de engenharia da Universidade de Campinas, um menino inteligente, e que o sofrimento contínuo dos familiares, os pais, a irmã, Sueli, né, o faz chegar a Chico para levar essa carta para os pais. E os pais recebem essa carta com grande amor no coração, compreende, e já em presente, então, começa a escrever para Chico uma série de mensagens que viram uma sequência de 7 livros de Jair no mundo espiritual. É bem bacana esse caso, né? Esse caso verídico de Jair presente. E uma dessas mensagens está nesse livro chamado Livro Loja de Alegrias, A Lição da Mariposa,
para nós entendermos um pouco essa liberdade interior sendo um apanágio, né? Ele faz uma metáfora. Então, ele nos diz o seguinte na mensagem dele: a mariposa de longe nota a chama que a seduz, ante a fina vela acesa. Ela deseja mais luz. A princípio, voa incerta, sobe ao teto e desce à mesa, de perto. A luz lhe parece um lar de amor e beleza. Aproxima-se encantada, sente-se forte e aquecida. Não mais o frio da sombra. Ali é calor, é vida. Embriagada de sonhos, atende a impulsos fatais. Quer a doce labareda, abordando-a mais e mais. Por fim, penetra na chama que a fascina e reconforta. Crê achar felicidade. Entra na luz e cai morta. Somos assim. Se buscamos somente o que nos agrada, queimamos o tempo e a vida em nome da liberdade. Lindo, né? Linda mensagem. Então, é o nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos usá-los para as coisas espirituais, né? Procurais em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de vós, né? Ou nos embriagarmos no reino das ilusões da vida materialística, né? Ok. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa passagem? Tem um comentário a respeito do livre-arbítrio de Santo Agostinho, né, do livro Livre-Arbítrio. Uhum. Me chamou a atenção aqui quando eu abri. Ele fala, é Livre-Arbítrio, o nome do livro, página 169. Sem a vontade livre, o homem não poderia agir virtuosamente. Para Agostinho, se o homem fosse privado do livre-arbítrio, da vontade, não poderia existir a bondade. O ato da vontade está em nosso poder. Deus é onisciente, portanto, tem conhecimento de tudo o que foi feito, do que é feito e do que será feito. Mas isso não significa que ele intervém diretamente nas ações particulares do ser humano. Deus deixa que o ser humano haja segundo a sua própria deliberação. Mas só para reforçar o que nós conversamos, né? A questão do nosso livre-arbítrio, que a gente tem a escolha de agir para o bem e de agir para o mal, né? Aí, eu acho que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, o que é o livre-arbítrio? Tem a pergunta, né? O que é o livre-arbítrio? Como é que a gente vai diferenciar se a nossa ação é para o bem ou se a nossa ação é para o mal? Como é que a gente sabe de diferenciar isso? Eu acho que tudo que foge do caminho do bom, do bem, da vontade, tudo que fere, né, os ensinamentos do Cristo, aí eu acho que está na nossa consciência. Quando a gente pratica alguma coisa que é errada, a nossa consciência, ela grita, né, ela grita. Então, se a gente continua insistindo, a gente está saindo do alvo, a gente está saindo do caminho. Aí vem a dor, que ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, né? Só para complementar. Pois não, Lu? Por isso é chamado de mundo de provas. Por isso é chamado de provas, né? Somos submetidos a provas constantemente. Ok. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Eu abri no Livro dos Espíritos, na questão livre-arbítrio. É a questão 843.
Muito bem. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta e resposta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina, né? Muito bem. E só complementando a fala de Guto, na verdade, o mundo em si, ele nem é bom nem é mau. Somos nós, os homens, as mulheres, as pessoas, né, que fazem, que por conta das nossas ações, é que a Terra fica esse mundo de provas e expiações, né? Na verdade, não é o globo em si, somos nós. Nós que criamos. Exatamente, muito bem lembrado. Excelente. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Encontro bom é assim. Encontro bom é encontro de comentários, né? Esse